Bom dia! Ou vocês vão Tia cansar Sandra, de ver. desculpa não participar da primeira aula de português, é porque eu perdi a hora. Morri de saudade de vocês, adoro. Bom dia, Senti Fê. uma falta. Bom dia. Tudo bem aí, Miguel Paiva, Yuri? Dona Isadora que perdeu a hora, põe o celular para despertar e durma cedo. Bom dia, Li. Eu coloquei, mas aí ele despertou, aí eu falei assim, pera, eu vou dormir só mais 3 minutinhos. Isso é um problema Só sério. que aí eu esqueci de Isso acordar. Não pode acontecer isso, não. Despertou, você tem que levantar. Eu não tenho eu tenho um despertador chamado, ele é muito bom, ele é imediato. Ele apita, eu acordo na hora. Chama mamãe. Também, já Meu levanta. caso chama Tassiana. Cada um tem o seu nome de despertador. No caso é Tassiana, que é o nome da minha mãe, que é ela que me acorda. Porque se for pra eu acordar, eu não vou acordar. Pode estar. Eu tenho que tocar duas vezes. Eu coloco duas vezes. Eu vou acordar. Eu falo, Yuri. Sozinho. Muito bem, meus amores. São os alunos aí que estão entrando. Um bom dia para quem assistiu a primeira Caramba, aula. eu caí da cadeira. E para quem está chegando agora nessa outra aula, só que agora é redação, né? Lembrando os alunos que faltaram aula de português, olha a Isadora, depois olha lá no link os slides, tá, meu bem? E Tá bom, linda. Só tem um recadinho que eu me esqueci de lembrar. Não é recado, é um lembrete. Depois que acabou a aula com vocês, que eu falei, puxa vida, eu não lembrei. Amanhã não temos aula, mas é só um lembrete que amanhã abre a atividade avaliativa às 13h30 e vai até quinta-feira ao meio-dia. E outra lembrança, hein? Um lembrete importante. Por exemplo, eu abri para fazer a atividade avaliativa às 16 horas. Eu tenho quanto tempo? 2 horas para terminar aquela atividade avaliativa, ok? Então, prestem atenção no horário que vocês vão entrar e o horário final, o término, que tem tempo determinado aí na turma de vocês, tá? São 2 horas para fazer, são 10 questões, valendo 10 pontos sobre crase, que é do capítulo 9. Tá tudo lá agendado na sala, lá na plataforma SAS, tá bom, meus amores? Não esqueçam disso, por favor, hein? Qualquer coisa, me busquem aí no privado, se acontecer algum imprevisto. Agora tem um recadinho aqui que eu preciso ler, peraí. Tá bom. Eu li aqui o recadinho, a resposta é, depois dá uma olhadinha no link, ok? Um slide que, acabando essa última aula, poxa vida, hoje eu dou aula pra caramba, de 7h10 até quase meio-dia, ufa! Então, quando acabar esta nossa aula, vai estar lá na sala de aula SAIS o nosso link, tá bom? Então, vamos começar, meus amores, aula de redação, né? Neste primeiro momento, na semana passada, nós conversamos um pouquinho sobre Cezanne, onde vocês colocaram os pontos positivos, alguns colocaram sugestões, o que não gostaram. Isso foi no geral, de todas as turmas eu fiz este momento porque eu gosto de fazer. E a redação, claro que tem vários gêneros textuais que nós vamos trabalhar. Eu já até montei, quando vocês olharem o slide de redação, no link, vocês já vão ver que tem uma aula montada, tá? Mas não é a aula de hoje. A aula que já está montada no link já é da outra semana. Só se quiserem dar uma olhadinha, tá? Mas não é para fazer nada que não seja o que a gente vai conversar agora. É porque, para adiantar a minha vida, eu programei já 2 aulas seguidas, tá? De 2 semanas. Então, para hoje, eu vou explicar, junto à Gabi. A Gabi, vocês vão ouvir um pouquinho a voz dela, tá? Como que vocês vão me enviar essas produções. Tem aqui no slide explicadinho. Ontem eu procurei organizar, ontem não, segunda-feira que eu já montei. Não, domingo que eu montei. Tentei organizar nos slides, principalmente do 6º até o 8º, bem explicadinho para vocês entenderem, principalmente quem não tem o hábito de entrar no Word, né? Vão precisar
enviar e vou explicar como que eu preciso que envie. Se não entender a explicação, depois escutem novamente o vídeo, tá? Que vai para o colégio, vai lá para o Claudinho, ele põe no site da escola. Então, nós vamos procurar, eu e a Gabriela, tá? Eu e a minha secretária hoje com vocês. Hoje vocês vão escutar a voz dela, tá? Então, vamos abrir o primeiro slide, lembrando... Vamos lá. Espera aí. Só um instantinho, tá? Sigam e qualquer dúvida vocês me perguntam, tá? Então, a primeira produção que a gente vai realizar... Espera aí. A primeira produção que a gente vai trabalhar, esquecendo o gênero textual, que por enquanto, neste primeiro contato, não vou entrar ainda em gênero nenhum textual, então não tem nenhuma estrutura, apenas a elaboração de pensamento que vai ser analisado, os erros, a parte gramatical, a parte de coesão, a parte de criatividade, no primeiro trabalho de redação para o terceiro bimestre. E lembrando, não sei se eu falei com vocês, primeiro bimestre vocês estiveram nas aulas presenciais, segundo bimestre a nota foi repetida, porque não tinha ninguém abaixo de 60. Embora eu tive que arredondar notas de alguns alunos. Vocês vão perceber lá, quem teve 60 certinho é porque não foi 60, na verdade. Se aproximou. Eu arredondei devido a toda essa dificuldade, não teve aula de redação, e para a gente começar a organizar a partir do terceiro bimestre, tá? Então, as notas do primeiro bimestre estavam lá, da segunda eu enviei ontem para a escola, a mesma nota que foi a mesma média do primeiro. Então, fiquem atentos agora ao terceiro bimestre. Aluno que não cumpre o prazo para entregar a redação fica prejudicado. Então, vamos lá. Para a semana que vem, olha, para o dia 25 de agosto, que é a outra terça-feira, vocês vão produzir no Word uma redação sobre a Cezanne. Não adianta mandar pelo WhatsApp. Daniel Moraes, você está me mostrando, é isso? Está querendo falar alguma coisa da imagem que você está me mostrando? Não, tia. É o que então? Por que a imagem? Porque é um desenho, tia, de um anime. Então, por isso que eu estou perguntando, por que ele está mostrando agora na hora da aula? Eu só quero ouvir o meu aluno para poder entender. Eu estou explicando, começando a explicar a redação, por que essa foto aí, essa imagem, esse desenho lindo? Tá um desenho lindo, Ô, mas... professora. Tia, que tipo assim... eu queria uma dúvida. Só um instantinho, Daniel Moraes, rapidinho, justifica, porque nós temos um tempo de aula, eu tenho um monte de coisa para explicar. Tira esse papel, por favor. Oh, que coisa, hein? É que, tipo, o meu Zoom, ele já entra automático e, tipo, ia vir com a câmera ligada. Então, eu só para cobrir meu rosto, porque eu não queria ligar a câmera. E você tem um rosto tão bonito, meu aluno. Não gostei da imagem, o desenho estava lindo, mas eu prefiro olhar você. Você tem um rosto lindo. Valorizem quem vocês são. Não tenham vergonha de mostrar o rostinho lindo que vocês têm, meus alunos. Liguem a câmera. É importante. Vamos lá. Então, vamos lá dar continuidade aqui, senão não dá tempo, não. Sandra, Oi. para fazer, quando você fala aí da redação, a gente vai ter que produzir o texto pelo Word, a gente tem que pode fazer no caderno. Meu amor, não disse que eu vou explicar tudo isso agora. Olha bem, nada pelo caderno para me entregar, nada de mandar pelo WhatsApp. Não adianta escrever no caderno de produção textual e me mandar foto, porque não dá para eu fazer a correção dessa maneira. Por isso que eu vou explicar com a ajuda aqui da Gabriela. Se tiver dúvida, peça ajuda para um responsável que saiba mexer no Word, escuta o vídeo de novo, ok? Então, na aula presencial é a letra de vocês. Na aula, de nada. Na aula online é por e-mail, é digitado, não tem outro jeito. Não tem outra maneira, tá bom? De cobrar redação. Então, vamos lá. Dentro da produção que vocês vão realizar, procurem dividir em 3 parágrafos, conforme eu estou orientando aqui para vocês. No primeiro parágrafo, depois vocês veem isso, tá? Vai estar no slide.
Não copia agora não, só sigam aí a explicação. O que significa Cezanne? Lembrando que Cezanne tem que ser com letra maiúscula, né? Que ela significa Semana do Estudante Santa Ângela. Especificar o tema, busquem lá o tema se é que esqueceram, registrem no primeiro parágrafo o que significa Cezanne, o tema que foi deste ano, falar quando e como ocorreu, iniciou quando, terminou quando, e aí exige aí a imaginação e criatividade de cada um. Porque quem não participou, pelo menos sabe, ou vai pesquisar então o que é Cezanne, quem é aluno novo, vai precisar pesquisar se não participou de nada na Cezanne, né? Naquela semana maravilhosa de um evento encantador. Depois, vamos para o segundo parágrafo. Preencheu com tudo que vocês imaginarem da Cezanne? Vamos para o segundo. Quais foram as atividades realizadas? Você participou de alguma? Sua família participou de alguma? Então, registrem isso com detalhes. Não sejam objetivos, mas também não tem assim com poucas linhas, não. Você pode ser objetivo, mas explicando detalhadamente para poder ter um número de linhas adequado, senão fica um parágrafo com 3, 4 linhas, é pouco. Dentro do evento que aconteceu, dá para vocês registrarem bastante coisa sobre a Cezanne. O terceiro parágrafo. O que achou da experiência da Cezanne online? Gostou? Não gostou? Por que gostou? Por que não gostou? Justifique, né? Pode até introduzir aí por que é online, por que foi online este ano, né? Diante da pandemia, de tudo que a gente está vivendo. Aí vocês podem acrescentar, de acordo com o vocabulário de vocês, a expressão, o enriquecimento aí do vocabulário. O tema seria esse, Cezanne. Tá? Como produção para outra semana. Agora nós vamos explicar como que vai ser feita essa produção textual. Olha bem, e-mail está aí no slide, quem quiser copiar, se não quiser copiar agora, vai estar no link lá na sala de aula SAS, porque... Só um exemplo, hein? 9º ano, que são lá os maiores, até hoje tem aluno que me chama no privado e pergunta assim, para onde que eu tenho que entregar mesmo, professor? Eu tenho que respirar para poder responder, diante de tudo que a gente já trabalhou lá. Então, vocês estão iniciando. Então, pode ser que surja essa pergunta por alguém, né? Mas eu espero que não surja. Para onde que eu tenho que enviar? Para um e-mail que eu criei especificamente para receber essas produções. Olha lá, não tem ponto, hein? Teve aluno que falava para mim do 9º ano. Mas eu enviei, professora. Eu falava, eu não recebi. Vilela, 2 L's. Não tem ponto entre ser, tudo juntinho, ó, tudo letra minúscula, claro, né? sandravilela30@gmail.com. Então, tem que escrever direitinho, senão não chega para mim o e-mail, ok? Anotaram aí? Se não anotaram, não tem problema, vai estar lá, como eu falei, no link, tá? Agora, vamos adiante aqui. É aqui que você vem, Gabi? Não. Então, olha só. Não esquecer, quando você vai escrever uma produção textual, não esqueçam do cabeçalho, meus amores. Isso aí é coisa que a gente fala sempre, né? O que faz parte do cabeçalho no documento, na produção? O seu nome, o nome do colégio, o seu nome como aluno, o nome do professor, a turma e a data. Isso faz parte do cabeçalho. Senão o aluno já perde ponto por não ter feito o cabeçalho. Se eu recebo uma produção, não sei de quem é, eu posso até corrigir, mas não posso dar nota, não é? Então, o cabeçalho tem que fazer parte da produção. Quer dizer, antes de iniciar a produção, né? Ao enviar o e-mail, aqui, eu vou pedir ajuda, a Gabi vai explicar para vocês direitinho o que significa isso aqui, vai abrir na tela, o que vocês têm que fazer, como que...
precisa ser feito. Só uma perguntinha. Tem alguém aí que não sabe mexer no Word? Ou não tem o hábito, ou não sabe mexer com o Word? Eu preciso saber disso de vocês. Todos sabem, então? Abrir o Word? Prof, Trabalhar no Word? Oi. Eu uma não pergunta. sei a primeira, mas a minha irmã me ajuda, então eu não preciso explicar, não. Tá. Joia, Rebeca. O Miguel Paiva, diga. Prof, mas só uma coisa eu não entendi. Vai ter que tirar. Não vai ter que tirar foto, vai ter que fazer um documento pelo Word. Isso Ah, tá. aí. Você vai digitar no Word, tá bom? Sabe por que que eu preciso fazer assim? Para eu fazer as correções necessárias, eu preciso ser pelo Word. Se você tirar foto e me enviar pelo WhatsApp, não tem como eu fazer a correção. Não tem. Como eu gosto de colocar as observações, tá? Porque nas aulas presenciais, eu ia corrigindo direto na folha, né? Ia colocando vermelho lá, ia fazendo a correção, colocava no quadro as observações. Agora, nesse à distância, não tem como. Então, só pode ser por Word. Tem aqui aluno me dizendo que não sabe entrar no Word. Então, o que que eu oriento a princípio? Nós vamos aqui mostrar, tá? Mas eu peço que vocês busquem ajuda, quem tem irmão mais velho, ou um responsável, né, que tenha o hábito de mexer, ou um próprio amigo aí, que vocês conversam muito. Nós, como eu disse, vou tentar explicar como que entra, como que faz, mas se ainda encontrarem dificuldade, vocês vão precisar de ajuda, porque no Word tem lá o tipo de letra, né? Tem o negrito, se quiserem colocar o cabeçalho no negrito. Não estou exigindo nada disso, mas se quiserem trabalhar no Word, por isso que eu digo, tem que ter ajuda, tá? Quem não tem o hábito de usar o Word aí na digitação, ok? Mas você vai cobrar tamanho letra, essas coisas? Não. Eu só dei um exemplo, Rebeca, de forma alguma. Claro que você vai colocar numa estrutura bonitinha, né? Escolha um tamanho de letra não muito pequenininha, né? O tamanho de letra 12 é um tamanho bom, né? O 12 é legal, é um tamanho legal, né? Ok, senão a Gabi disse que me ajuda a editar aqui quando chegar para ela. Ok, que às vezes faz muito pequenininho é ruim para ler, mas não tem problema não. Vejam o que é melhor para vocês. O que me preocupa é se sabe entrar no Word ou não. Essa, do 6º ao 8º eu vou ter que ter essa preocupação. Nono não, nono eles já fazem lá, nem tive esse tempo aí que eu estou tendo com vocês, eu não tive com eles não. Eu já entrei direto e pedindo, né? Pedindo a produção. Com vocês do 6º ao 8º que eu vou mais devagarinho, passo a No nono passo. você é só professora de redação, né? Oi? No nono você é só professora de redação. Exatamente, isso aí, só de redação. Então vamos lá, vocês vão escutar um pouquinho, porque essas explicações que tem na 2ª estrelinha e na 3ª, a Gabi vai explicar para vocês. Mas antes dela começar a explicar, não esqueçam que numa produção textual, meus amores, precisa ficar atento à escrita, na acentuação, na coesão. O que é coesão? Você usar elementos que façam ligação para não tornar o texto tão repetitivo. Evitem palavras repetidas, falar toda hora Cezanne, 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 Cezanne. Não tem necessidade, você substitui Cezanne por evento, Cezanne por uma experiência vivida. Vão modificando para não ficar palavra repetida várias vezes, tá bom? Que torna o texto cansativo e você perde ponto aí. Então, vamos tentar exercitar tudo isso, o nosso vocabulário, para poder ir modificando, tá bom? Então, agora eu vou deixar vocês um pouquinho escutarem a Gabi na explicação dela, tá? Daqui a pouquinho eu volto. Olha lá. Estão vendo aí o compartilhamento? Estão Sim. vendo a telinha branca? Isso, Tá. Tá, então vamos lá. Primeiro vocês têm que abrir o Word. Normalmente ele fica na área de trabalho, que é aquela primeira tela quando você abre o notebook. O Zoom deve ficar localizado lá também. Então é só você abrir que vai chegar nessa tela já. Aí você escreve o
cabeçalho. E você pode mudar a letra. Se você quiser mudar a letra, é só se marcar o que você quer mudar e vir aqui em cima. Você pode mudar a fonte, tem várias, você pode escolher uma que você achar bonitinha. E tem o número da letra. Aí você pode aumentar ela e você pode diminuir ela. Aí é questão de gosto mesmo, que vocês acharem melhor para vocês. Depois que vocês fizerem a redação inteira, vocês clicam nesse ícone azulzinho aqui do lado, vocês estão vendo? Sim. Tá. Sim. Então vocês clicam e vai abrir uma telinha e vocês vão colocar o nome de vocês. Vou colocar meu nome, que é Gabriela, e o tema da redação, que é Cezanne. Então vocês vão colocar o nome de vocês, um tracinho e Cezanne, para ficar mais fácil para corrigir depois, tá bom? E aí vocês vão clicar em salvar. Aí vocês podem fechar o Word. E aí eu vou compartilhar a tela do e-mail para vocês enviarem o e-mail. Vocês vão clicar aqui, o meu é Gmail, então clica nesse maisinho aqui que está escrito Compose. Mas depende de qual que você é, né? O Hotmail eu acho que é diferente. Mas deve ter um maisinho de enviar e-mail. Você vai clicar, vai aparecer um quadrinho. Nesse quadrinho você vai colocar para quem é o e-mail. E aí você vai digitar aqui o e-mail. E no assunto você vai colocar o nome e turma de vocês para ficar mais fácil, porque vai receber muito e-mail de turmas diferentes. Então, por exemplo, vou colocar meu nome. Se tiver mais, por exemplo, se tiver 2 Gabrielas na mesma turma, você coloca o sobrenome também. Mas se não tiver, pode ser só o nome. E você coloca a sua série do lado. Depois você vai nesse iconezinho, um clips que tem embaixo. E aí você vai procurar. O meu tá em documentos, que eu coloquei em documentos. Normalmente todos os arquivos do Word vai para o documentos mesmo. E aí você procura. E tá aqui o meu, Gabriela Cezanne. E aí eu vou abrir o arquivo e depois é só enviar. Só que não tem nada escrito. Eu acho que você tem que escrever alguma coisa aqui para ele enviar. Você deve ter que Esqueci de colocar o ponto .com. Prontinho, aí envia. Aí eu já recebi o e-mail, que eu mandei para mim mesmo. Aí aparece assim para mim. E aí, meus amores, gostaram de ouvir a voz da Gabriela? Minha secretária. Sim. Ela é paciente nas explicações, ela me ajuda aqui nessas coisas de e-mail. Eu no Word, eu mexo, bacana que as provas sempre são montadas no Word, mas aí uma parte aqui eu me perco, por isso que eu pedi para ela explicar, senão talvez eu deixasse alguma coisa a desejar. Vejam, escutem o vídeo, eu vou enviar para o Claudinho, é bom vocês escutarem, quem às vezes não foi nessa primeira explicação dela que houve o entendimento por completo, peçam ajuda, tá bom? Já que vão fazer já para outra semana, vamos tentar fazer a experiência, tá bom? 7º ano. O que vocês acharam? É fácil? É difícil? Manusear, quem já tem um contato com o Word, que sabe salvar, é fácil, né? É bem parecido Não acho muito difícil não, professora. A minha preocupação é quem não colocar sabe. no SAIS. Oi? Mas os pais devem saber para a gente colocar no SAIS também. É bem parecido as coisas para fazer. Ah, sim. Ah, tá. Então, vocês já têm o hábito de fazer isso, certo?
mais ou Quem menos? quem não souber, às vezes os pais sabem também. É isso que eu estou falando, peçam ajuda, mas não deixem para pedir ajuda na véspera, meus amores, porque o tempo, como eu falei, ele passa rápido, então, e aí o nosso prazo, como é até a outra terça-feira, na próxima terça-feira, então depois fica difícil. E como são muitos e-mails, muitos alunos, e eu tenho que me organizar também. À medida que eu vou recebendo, eu gosto de ir corrigindo e enviando, vocês vão perceber isso. Eu dou um ok que eu recebi, corrigi, eu retorno, eu devolvo para vocês já com a nota, e todas as observações do ladinho ou embaixo da folha, coloco as observações para vocês terem uma noção por que que não tiraram. No caso aí vai valer 20 pontos, tá? Cada produção, a princípio, no meu pensamento, vai estar valendo 20. Talvez uma ou outra valha um pouquinho mais. Nós temos esta produção, a primeira para o terceiro bimestre, e vamos semana que vem ver um gênero textual, que depois aí, semana que vem, a gente vê um pouquinho o gênero, e já vai ter outra produção para cada semana. E lembrando do teste do livro, tá? Quem não leu o livro vai entrar também em redação, vai ser lá em setembro. O primeiro livro vai ser aquelas aventuras de Gulliver? As Aventuras de Gulliver, isso mesmo. Então, quem não leu, já procura ir lendo. Setembro vai ser a atividade avaliativa do livro, ok? Que vai entrar também em redação. Sabem que redação não tem simulado, então redação é um somatório para depois tirar uma média. Tá? Então, só um instantinho antes de eu continuar falando, deixa eu ver a chamada aqui, vamos ver os alunos que não estão presentes. Arthur Eloy, Gustavo Henrique, Jamile, João Vitor Carvalho, Lorena, Maria Clara, Miguel Jorge, Pedro Almir, Pedro Henrique. Nossa, quantos alunos faltaram. Aí que vai ser meu drama depois. É isso que eu digo, ainda pedi no primeiro tempo de aula, procurem não faltar aula de redação, porque hoje era o tempo que eu tinha para explicar tudinho para vocês, né? Fala, pode falar. Oi, alguém quer falar alguma coisa? Hein, alunos? Alguém quer falar alguma coisa? A gente vai terminando daqui a pouco, tá? Guilherme estava falando. Oi. Oi? Que, Miguel? Não, acho que o Guilherme Francisco que chamou. Guilherme Francisco quer falar alguma coisa? Não, desculpa. Ah, tá. Sem problemas, meu amor. Então, vamos lá, alunos, só para a gente já ir terminando. Como eu falei, às vezes a aula de redação não leva lá os 40 minutos, tá? Às vezes a gente acaba um pouquinho antes, dependendo como hoje é o nosso primeiro contato. Então, alguma dúvida? Alguma pergunta para fazer? É um momento... Acho que não. Não? De ninguém aí? Tá tudo tranquilo? Então, nosso combinado. Tudo tranquilo? Nosso combinado, tarefa de redação. Para a próxima semana, fazer o tema Cezanne. Os alunos novos procurem pesquisar um pouquinho mais o que é Cezanne e tentar colocar dentro do que vivenciou. Tá bom? Ô, tia, Oi. todos esses trabalhos valem nota, né? No final. Sim, porque é somatório, Isadora. Não pode deixar de fazer nenhuma produção que eu pedi, porque se você deixa de fazer, você já perde 20 pontos. Olha, é muito ponto, porque provavelmente vou tentar dar 5 produções, não sei se eu consigo dar as 5, mas cada uma valendo 20. Se eu der menos, alguma produção valerá, claro, pela lógica, mais pontos. Tá bom? Mais alguma perguntinha aí? Tá bom, obrigada. De nada, meu doce. Mais alguma pergunta? Não. Não? Tia, Oi. o negócio do livro que você falou que eu não escutei direito é mais pro final do mês de setembro ou pro começo? Vamos deixar assim, no começo não. O simulado de vocês é que dia de setembro mesmo? Eu tenho que olhar lá no tutorial. Acho que é 3. É comecinho. A Daniela já tirou minha dúvida. Lembra que eu te falei?
Então, Dos vai ser o capítulos? primeiro capítulo mesmo. O primeiro capítulo que você deu até o 5. É. Tá certo. Depois eu tenho que ver isso com o Fábio direitinho, porque eu tenho que falar uma outra coisa com ele. Muito bem, então olha só. Depois eu falo sobre isso aí do simulado, tá? Eu quero ver com o Fábio uma situação. Mas vamos lá, vamos deixar para meados de setembro o livro, tá? Eu vou falando, mas já sabem que tem que ler. Né? Então, deixa passar o simulado lá para meados de setembro, porque até lá a gente vai trabalhando algumas produções, a gente vai deixando o livro mais para o finalzinho do bimestre, onde temos o bimestre vai terminar início de outubro, então a gente deixa o teste do livro, a avaliação para o finalzinho de setembro, tá? Ver se a gente consegue fazer todas as produções antes e encerra com o livro As Aventuras de Gulliver. Tá bom, meus amores? Mais alguma pergunta? Não? Não, professor. Tá bom. Então, um beijo grande para Acho que vocês. não. Olha, fiquem com Deus, que Deus abençoe o restinho do dia e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau! Tchau. Tchau, prof. beijo. Tchau, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.